Você já sentiu que algo dentro de você está fora do lugar, mas não sabe exatamente o quê? Talvez seu corpo continue funcionando, sua mente siga raciocinando, mas por dentro há um silêncio estranho, como se algo sagrado tivesse sido desligado. A maioria das pessoas tenta resolver isso com distrações, mais trabalho, mais conselhos, mais religiosidade. Mas o que está em crise não é a rotina, nem o humor, é a estrutura invisível da existência. Poucas pessoas percebem, mas há um segredo espiritual que separa os que sobrevivem dos que verdadeiramente vivem. E esse segredo está no equilíbrio, ou na ruptura, entre três dimensões que Deus soprou em você: o corpo, a alma e o espírito. Sim, essa tríade carrega seu destino eterno, e a forma como você cuida, ordena e submete cada parte determina o céu que você toca ou o vazio que você habita. Hoje, vamos entrar nesse santuário interior. Vamos revelar o que muitos não entendem sobre si mesmos e, por isso, vivem perdidos, mesmo cercados de fé. Mas atenção, o que você vai ouvir agora pode explicar dores antigas, confusões persistentes e até revelar por que a sua oração parece não passar do teto. O corpo é mais do que carne e osso. É um campo de batalha, onde forças invisíveis travam guerras silenciosas. Quando uma mão hesita, quando os olhos buscam algo proibido, quando a língua fere sem misericórdia, algo maior está se movendo por trás do gesto. O inimigo não precisa de gritos para entrar. Ele se infiltra no descuido, na rotina vazia, no prazer sem temor. Quantas vezes alguém acende um cigarro não por gosto, mas por fuga? Ou se entrega ao alimento descontrolado como um alívio disfarçado de fome? O corpo grita o que a alma cala. Por trás de muitos vícios, há feridas antigas, pactos silenciosos, votos feitos no sofrimento. Por isso, Deus nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo, porque o altar não é o templo de pedra, é a carne que respira. Romanos 12:1 declara: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa entrega não é simbólica, é prática, diária, sagrada. Envolve o que se vê, o que se toca, o que se consome. O culto verdadeiro começa na postura do corpo. E muitos hoje, mesmo de joelhos, ainda carregam no corpo as marcas de prisões não quebradas. O Espírito Santo procura corpos que se tornem instrumentos de glória. Não apenas corpos sarados ou bonitos, mas corpos quebrantados, consagrados, como um cálice limpo, onde o vinho novo pode ser derramado, como um candelabro restaurado, que pode novamente iluminar a casa. A disciplina física se torna uma linguagem espiritual quando feita por devoção. A mulher que fecha a porta e decide jejuar, seu corpo está pregando uma mensagem. O homem que se recusa a tocar o que é imundo, mesmo em segredo, seu corpo está construindo um altar. Não se trata de moralismo, mas de santidade. O que oferecemos ao mundo com o corpo diz ao céu a quem pertencemos. Não há neutralidade neste altar. Paulo sabia disso quando falava do corpo como o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Não apenas uma metáfora bonita, mas uma realidade tremenda. Cada célula é conhecida por Deus. Cada gesto tem o poder de abrir ou fechar portais espirituais. Por isso, as guerras mais intensas começam no corpo. E às vezes, o que parece apenas cansaço é uma batalha disfarçada. Não são poucos os que sentem dores inexplicáveis, fadigas constantes, desejos que não combinam com a fé que professam. E se o corpo está adoecendo, talvez o altar precise ser restaurado. O jejum não é punição, é realinhamento. A abstinência não é repressão, é liberação do espaço sagrado. Quando o corpo volta a ser altar, o céu volta a falar. Mas o corpo por si só não governa. Ele apenas responde. O que está por trás dos gestos? O que determina a direção do olhar? O que alimenta os impulsos? Essa resposta não está na carne, está na alma. E é por aí que seguimos. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é?
e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A alma é o ponto de interseção entre o que se sente e o que se escolhe. É ali que os ecos do passado encontram as promessas do céu. Quando alguém diz, não sei por que fiz isso, geralmente é a alma falando através da confusão. Ela é o tribunal invisível, onde cada emoção vira argumento e cada lembrança se torna uma testemunha. É nesse lugar oculto que o destino começa a ser moldado. Quem nunca sentiu o coração pesar por algo que parecia certo, mas depois revelou-se vazio? Ou tomou uma decisão que parecia errada, mas trouxe paz profunda? A alma sabe discernir, mas também sabe se enganar. Ela é como uma cidade com muitas vozes, e nem todas vêm de Deus. Algumas vêm da dor, outras da carência, outras ainda das vozes que ouvimos na infância. Por isso, a alma precisa ser restaurada, como clamava Davi, restaura-me a alma. Salmo 23:3. A alma ferida não escolhe com sabedoria. Quando carrega traumas não resolvidos, ela pode amar o que machuca e rejeitar o que cura. Quantos estão afastados de Deus por mágoas com líderes espirituais? Quantos rejeitam o amor porque nunca foram amados de verdade? A alma distorcida transforma bênçãos em fardos e oportunidades em ameaças. Por isso, Deus não apenas salva, Ele sara. Há uma guerra acontecendo dentro de cada pessoa. Uma parte quer obedecer, outra resiste. Uma deseja perdão, outra ainda quer vingança. É a alma em julgamento. Não no céu, mas agora, neste exato momento. E é no silêncio da madrugada, quando tudo se acalma, que o verdadeiro veredito começa a ser escutado. Ninguém escapa do tribunal da alma. Cedo ou tarde, ele se impõe. Na Bíblia, o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42:5. Ele não fala com o corpo, mas com o centro das suas decisões. Ele não ignora sua dor, mas a interroga. Essa é a chave. Olhar para dentro sem se perder, questionar sem endurecer. A alma precisa ser guiada, não adorada. Quando ela vira senhora, o espírito se cala e o corpo apenas executa o que ela deseja. Muitos confundem emoção com direção espiritual. Sentem algo e acham que é Deus. Se empolgam e pensam que é confirmação. Mas a alma pode ser enganosa. Ela chora por saudade, mas também por manipulação. Ela se emociona com a música, mas endurece com a verdade. Por isso, o discernimento começa quando aprendemos a separar alma de espírito. Em Hebreus 4:12 está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até dividir alma e espírito. E isso não é poesia, é cirurgia espiritual. A palavra nos ajuda a discernir o que é impulso da alma e o que é revelação do espírito. Sem isso, corremos o risco de viver uma fé moldada pelas emoções e não pela verdade. Mas mesmo assim, Deus ama a alma. Ele não a despreza, ele a convida. Ele entra no tribunal, não como acusador, mas como advogado. E ele nos lembra que há um caminho de retorno, um lugar onde o caos interior pode ser reorganizado. E é quando a alma se aquieta que outra voz começa a se levantar. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O espírito não grita, ele sussurra. Fala quando o mundo silencia. Quando o celular é desligado, quando o choro cessa, quando o barulho do dia dá lugar ao eco da noite, é ali que o espírito desperta. Ele é como uma lâmpada em um quarto escuro. Não ilumina tudo de uma vez, mas revela o que é essencial. E como diz Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Enquanto o corpo age e a alma sente, o espírito discerne. Ele é a bússola que aponta o verdadeiro norte
mesmo quando as emoções giram como um furacão. Quantas vezes alguém faz tudo certo externamente, mas ainda assim sente que está fora do caminho? É porque o espírito lá no fundo sabe. Ele sente quando há desalinhamento. É como um alarme invisível que dispara dentro da consciência. O espírito não pode ser manipulado. Ele reconhece a verdade até quando a alma tenta negá-la. Ele geme quando o pecado entra disfarçado de liberdade e vibra quando a palavra é acolhida com arrependimento. Não há máscara que o engane. Por isso, muitos sentem vazio mesmo cercados por atividades religiosas. Porque o espírito, diferente da alma, não se satisfaz com a aparência. Ele anseia pela presença. Há pessoas que frequentam igrejas, cantam hinos, fazem orações, mas vivem com o espírito adormecido. Estão espiritualmente anestesiadas sem perceber. São como lâmpadas sem óleo. O fogo da comunhão apagou-se a tempo, mas a estrutura externa ainda se mantém. Jesus falou sobre isso quando disse aos fariseus: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15:8. Por outro lado, quando o espírito é tocado, algo muda. A pessoa pode estar doente, traída, falida, mas ainda assim sente paz, porque seu espírito se conectou com o trono. Não é euforia, não é emoção, é certeza. É aquele tipo de paz que não se explica, apenas se vive. Paulo chamou isso de paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. É uma paz que só nasce no espírito. Para alimentar o espírito, não basta ler a Bíblia como se fosse jornal. É preciso meditar como quem escuta o sussurro do amado. É preciso orar como quem conversa com um pai que habita o invisível. É preciso calar para ouvir, porque o espírito não se alimenta de gritos, mas de revelação. E para recebê-la, o coração precisa estar inclinado e não distraído. Quando o espírito está vivo, o homem volta a perceber o som de Deus. É como Adão no jardim, ouvindo o Senhor passear ao entardecer. Essa presença é o maior tesouro. Ela não depende de ambiente, nem de música, apenas de entrega. É no espírito que Deus fala, instrui e transforma. E quando essa voz ressurge, tudo começa a se alinhar novamente, mas nem sempre o espírito está no controle. Muitas vezes, ele é silenciado pela alma, pelos gritos do trauma, do orgulho, da carência. E quando isso acontece, mesmo a fé parece confusa. Por isso, há um segredo que poucos percebem, um princípio que decide quem governa o interior. É sutil, quase imperceptível. Um desvio silencioso que começa com pequenas concessões. A alma, cheia de argumentos, começa a ditar regras ao espírito. Você merece isso. Não é tão grave assim. Todo mundo faz. E o que antes era discernimento, vira dúvida. O que era convicção, vira negociação. A alma toma o leme e o espírito é colocado no porão sem voz. Quando a alma governa, o homem vive, mas vive desorientado. Ele trabalha, fala, se movimenta, mas por dentro algo está desligado. É como um navio à deriva, imenso, pesado, funcional, mas sem direção. E então o pecado se torna doce e a verdade amarga, porque é a alma quem define o sabor. O espírito, silenciado, observa, esperando um clamor que o desperte. Esse é o segredo que muitos ignoram. O problema não é sentir demais, é viver guiado apenas pelo que se sente. A alma quer conforto, aceitação, fuga da dor, mas o espírito quer verdade, obediência, renúncia. É por isso que Jesus disse: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo." Marcos 8:34. Porque seguir a Cristo não é seguir a alma, é obedecer o espírito. Pessoas que vivem dominadas pela alma têm dificuldade em ouvir a Deus. Pedem sinais, mas ignoram a obediência. Desejam revelações, mas rejeitam o arrependimento. A alma sempre quer atalhos, soluções sem cruz, promessas sem renúncia. Mas o Espírito sabe, não há glória sem Gólgota.
Por isso, só o Espírito Santo pode restaurar a ordem interior. Em tempos de decisões difíceis, muitos dizem: sinto que devo fazer isso, mas se baseiam em medo, carência, orgulho. É a alma falando alto. E quando isso acontece, o resultado são alianças erradas, portas abertas ao engano, feridas que se repetem. O Espírito não é contra sentir, ele apenas pede que a alma se submeta à voz do alto. Quando o Espírito de Deus ocupa o trono interior, a alma encontra seu lugar. Ela deixa de comandar e passa a ser guiada, deixa de ferir e passa a curar. E o corpo, por sua vez, volta a obedecer à direção do Espírito. Esse é o mistério da verdadeira santidade. Não é perfeição, é submissão espiritual. É colocar em ordem aquilo que o pecado desordenou. Muitos vivem anos em guerra interior sem entender por quê. Se arrependem, mas não mudam. Oram, mas não ouvem. Ouvem sermões, mas não se quebrantam, porque há uma separação interna. A alma senta no trono e o espírito amordaçado apenas observa. Mas quando essa estrutura é exposta à luz, algo pode ser restaurado, porque há um julgamento silencioso acontecendo o tempo todo. Não é visível, nem anunciado, mas pesa, e o céu o observa. Não é no dia da morte que o julgamento começa. Ele já está em andamento, invisível, silencioso, constante. A cada escolha, a cada intenção, a cada pensamento escondido, o céu observa. E o que os homens aplaudem, o trono pode reprovar. O julgamento de Deus não pesa a performance, mas a motivação. Não mede ações externas, mas intenções internas. Quando alguém ajuda o próximo, mas secretamente busca aplausos, isso tem um peso. Quando uma oração é feita com palavras bonitas, mas sem quebrantamento, isso tem um peso. E quando alguém se cala, mas no espírito está adorando, isso também tem um peso. O céu avalia com critérios que os olhos não enxergam. É a alma e o espírito que são examinados diante do trono. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a balança divina. Não apenas o que foi feito, mas por que foi feito. E quando a palavra entra, ela revela segredos que até o próprio homem preferia ignorar. Muitos acham que serão salvos por acumular boas obras, mas esquecem que Ananias e Safira também ofertaram, e foram julgados não pelo valor entregue, mas pela mentira escondida. O que não é revelado à luz será exposto no julgamento. E o tempo de graça não é desculpa para viver em disfarce, é oportunidade para purificação. O espírito que foi silenciado pela alma, se não for despertado, se torna um arquivo de tudo o que realmente somos, porque é dele que Deus extrai o testemunho. Quando o corpo volta ao pó, o que sobe ao céu é a essência, o que foi moldado dentro. E esse conteúdo invisível é o que decide o destino eterno. Não é teatro, é verdade. Há pessoas que vivem com a consciência inquieta. Não é depressão, é o espírito gritando que há algo mal resolvido diante de Deus. E quanto mais tentam calar esse grito com distrações, mais ele ecoa no silêncio. Porque a palavra já os alcançou, e o juízo, ainda que não tenha caído, já começou a pesar. Mas Deus não deseja apenas julgar, Ele deseja redimir. Ele mostra o que está errado, não para humilhar, mas para restaurar. O julgamento invisível é, na verdade, um chamado à verdade, uma convocação ao arrependimento antes do dia final. Porque quando tudo for revelado, não haverá tempo para remendos, e é justamente essa consciência que prepara o caminho para algo maior, uma restauração profunda, uma reconexão entre as partes perdidas do homem. Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer nos reconstruir. A redenção não é um simples carimbo espiritual, é um processo de restauração profunda. Quando o pecado entrou no mundo, ele fragmentou o homem.
O corpo passou a dominar, a alma se feriu e o espírito se apagou. Mas o plano de Cristo é reverter essa desordem e devolver ao homem a forma original, imagem e semelhança de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo declara: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Não é um verso simbólico, é um chamado à plenitude. Quando as três dimensões se alinham, o céu encontra um vaso pronto para ser cheio de glória. É nesse ponto que a oração se torna comunhão real. O jejum não é mais sacrifício, é prazer. O corpo serve à santidade, a alma se alegra na verdade e o espírito habita a presença. Esse homem não apenas vive, ele revela Deus. Ele perdoa quando seria natural se vingar. Ele se cala quando poderia se exaltar. Ele serve quando poderia exigir, porque já não vive mais por si, mas por aquele que o habita. Essa unidade não se conquista com esforço humano, mas com rendição espiritual. É quando a alma aceita ser curada, o corpo se dispõe a obedecer e o espírito se abre para ser guiado. É um milagre interno que muda tudo externo. Até o olhar muda. A presença se transforma. As palavras carregam peso de eternidade. Há quem já tenha experimentado momentos assim. Uma paz inexplicável, um discernimento sobrenatural, um amor por pessoas difíceis. Isso não veio da carne, nem da alma emocional. Veio do espírito restaurado. É uma amostra do céu na terra. Um sinal de que o homem está voltando a ser quem Deus o criou para ser. Cristo é o exemplo supremo dessa unidade. Ele sentiu dor no corpo, angústia na alma, mas seu espírito nunca se desviou. Ele mostrou que é possível viver integrado, mesmo em meio ao caos. E por meio dele, essa mesma vida pode ser restaurada em nós. O Espírito Santo não quer apenas nos consolar, ele quer nos reconfigurar. Por isso, quando o corpo, a alma e o espírito respiram o mesmo fôlego, algo sobrenatural acontece. O homem deixa de apenas sobreviver, ele passa a existir para um propósito eterno. E é nesse ponto que o destino é selado, não por força, não por aparência, mas pela presença de Deus reinando dentro. E ainda que muitos não compreendam esse mistério, há uma voz sussurrando agora, chamando para mais perto, para mais fundo, para mais alto. Agora que você sabe, não pode mais ignorar. Seu corpo não é apenas matéria, é altar. Sua alma não é apenas emoção, é tribunal. Seu espírito não é apenas sopro, é lâmpada. Cada parte de você está sendo observada pelo céu. Enquanto o mundo valoriza o exterior, Deus pesa o invisível. Ele escuta o que o corpo faz, em silêncio, o que a alma esconde em palavras e o que o espírito tenta gritar quando ninguém escuta. A pergunta agora é: quem está governando sua vida por dentro? Você vive pelas vontades da alma ou pela direção do espírito? Seu corpo está consagrado ou carregando vícios silenciosos? Seu espírito ainda ouve a voz de Deus ou foi sufocado pelas distrações? Você pode continuar como está, fragmentado, confuso, oscilando entre fé e fraqueza. Ou pode se render, pode permitir que o Espírito Santo restaure o santuário que existe dentro de você. Porque se ainda está respirando, é sinal de que Deus ainda não terminou com você. A transformação começa com uma escolha, e talvez para você ela comece agora. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito mais para revelar. E talvez a próxima palavra seja a resposta que sua alma tanto espera.